A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara Municipal se reuniu na tarde de terça-feira com um grupo de conselheiros tutelares de Juiz de Fora. O direito dos conselheiros ao recebimento do ticket alimentação pautou o encontro. O conselheiro tutelar, ele é um agente público, é alguém que está inserido dentro do município. O Conselho Tutelar, já vem sendo agraciado pela Câmara Municipal, pelos vereadores, com uma grande valorização. E deixar o conselheiro tutelar de fora, com a aprovação da lei que aumentou o teto para o acesso ao ticket de alimentação, para nós vai ser um benefício muito grande, porque vai ser assim uma valorização real, e um ganho nos salários dos conselheiros. Que eles vieram pleitear alguns direitos, da classe diante ao executivo, tendo em vista que foram negados, porque há um conflito de consenso em que categoria que os conselheiros tutelares se enquadram, se é funcionário público, se é funcionário eletivo. Então tem alguns direitos trabalhistas que entram nesse meandro, e gera confusão. A comissão propôs um projeto autorizativo para tentar garantir o direito dos conselheiros tutelares ao ticket alimentação. O que é o processo autorizativo? Ele não obriga o executivo a cumprir certos compromissos orçamentários. Ele autoriza o executivo a fazer o compromisso orçamentário. Se o executivo vai sensibilizar, ou executar ou não, aí é uma decisão do executivo. Nós não estamos criando despesa orçamentária para o executivo. E hoje nós abordamos também como colocar o Conselho Tutelar no orçamento. Então daqui a pouco chega o orçamento aqui na Câmara, então com a comissão nós recebemos aí dicas de como melhorar essa estruturação do Conselho Tutelar, a capacidade do Conselho Tutelar de atender a nossa população. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu na Câmara de Juiz de Fora desafios e soluções para lidar com a crise climática. O seminário foi conduzido pela deputada estadual Beatriz Cerqueira. A ideia é apresentar um diagnóstico e boas práticas para conviver com os desafios impostos pelo ambiente. Então é muito importante esse processo da Assembleia sair da capital e estar perto das pessoas, através dessas atividades regionais. O segundo, gente, a crise climática já está aí, já sofremos as consequências, períodos extremos de seca, períodos de extremos de chuva com inundações, e as consequências, inclusive, não são iguais para todas as pessoas, As pessoas mais vulneráveis, mulheres, pessoas negras, sofrem muito mais. Então, o que é que nós precisamos? O que fazer? Então, nós precisamos pensar para ontem, sobre o que fazer. E o Poder Legislativo é esse lugar de ações, proposições, de uma interlocução com municípios, de uma articulação com, inclusive, o governo federal, daquilo que precisa ser feito. Segundo a professora Flávia Shen, a situação climática interfere diretamente na qualidade de vida da população. A gente tem uns impactos econômicos que são de curtíssimo prazo, que são aqueles que estão diretamente atrelados aos eventos extremos, que é a questão de perda de infraestrutura, e a gente tem a questão de um impacto que vai sobre o gasto público, A gente tem também os efeitos que são perda de produção, perda que é imediato, nesse caso, nas regiões que são produtoras agrícolas. A gente tem os prejuízos materiais, no caso de habitação, que a gente tem a questão de deslizamentos, de perda por inundação. Esses são os custos econômicos de curtíssimo prazo. A gente tem também efeitos de médio e de longo prazo. Os efeitos de médio prazo recaem sobre uma perda de produtividade, porque tem uma mudança de qualidade do solo. A gente tem as questões que estão vinculadas às questões de saúde da população que está exposta a esses eventos extremos. No caso de inundações, a gente tem a questão de uma série de morbidades que estão associadas à questão da chuva. Então, por exemplo, a gente tem observado agora a questão da leptospirose no Rio Grande do Sul, que acontece em função das cheias, e a gente tem também o próprio adoecimento mental por ter sido exposto a uma perda, não ter como se inserir no mercado de trabalho, por perda de produção. Para minimizar os efeitos climáticos, é preciso uma força-tarefa entre a população e os órgãos públicos. Primeiro ponto, eu acho que é fundamental que vocês que estão aí nos observando e nos ouvindo, que mudem o seu padrão de vida, mudem a sua forma de vida. E isso pode parecer mentira, mas a mudança de uma pessoa faz muita diferença. A segunda coisa é que a gente precisa
começar a impor aquilo que a gente deseja naquilo que a gente consome. Então, se você tem a possibilidade de escolher entre um produto que tem o menor impacto ambiental e menor impacto climático, vá nesse produto. E o terceiro, a gente precisa trazer a pauta ambiental para a política. A gente precisa que aqueles políticos que a gente apoia, que a gente vota, que eles tenham a pauta ambiental, porque além da gente, como sociedade, a gente mudar, a gente precisa que aquelas pessoas que têm o poder de decisão possam também nos ajudar a fazer a mudança, né? Então, nesse momento de eleição, é importantíssimo que você apoie aqueles candidatos que têm uma pauta ambiental como bandeira. O Pedro faz mestrado em engenharia civil. Sugeriu o incentivo aos microempreendedores para que possam produzir de forma mais sustentável. A minha sugestão é que se desenvolvam políticas públicas que incentivem que as pequenas e as médias empresas, né, elas possam desenvolver processos e produtos ambientalmente mais corretos, né, porque elas são a maior parte das empresas do Brasil e principalmente Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é conhecida por uma cidade de serviços, onde a maior parte desses serviços são pequenos e médios empreendedores que às vezes não têm a capacidade técnica ou a capacidade física, econômica de desenvolver processos ambientalmente mais corretos dentro dos seus negócios. De acordo com a Defesa Civil, em Juiz de Fora o trabalho é realizado com foco na prevenção, o que tem reduzido alguns problemas ambientais. Ao longo da atual gestão, do último ano de 2023, foi o primeiro ano dos 50 anos da Defesa Civil que nós tivemos mais vistorias preventivas do que de respostas a desastres. Ou seja, nossas ações preventivas elas já vêm gerando efeito no município. Apesar da gente ainda ter algum cenário oriundo de eventos extremos, esses cenários poderiam ser muito mais graves caso não tivesse esse tipo de ação. Juiz de Fora é uma das 7 cidades onde está sendo realizado o seminário técnico, realizado pela Assembleia Legislativa. A ideia é fazer um trabalho de escuta para que em agosto seja feito um plano de ação contra situações extremas. Então, a partir dessa escuta que está sendo feita nas regiões, existe também um grupo técnico, né? E são 70 entidades que estão na organização desse seminário técnico, com uma fase final em agosto, onde será proposto, então, a partir desse processo de construção com a sociedade, o que é preciso fazer no enfrentamento a essa crise climática.